Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Graças a Deus por estarmos aqui, eu e vocês, Jesus Cristo e o Espírito Santo em nossos corações. Que a graça dele seja sobre nós. Amém. Um dos livros mais impressionantes da Bíblia é o livro de Oséias, um dos profetas menores. Oséias foi profeta no Reino do Norte. Depois do rei Salomão, o reino de Israel, o grande reino de Israel, foi dividido em dois. O reino do sul, chamado de Judá, com 2 tribos. E o reino do norte, também chamado de Israel ou Efraim. Porque Efraim era a tribo mais numerosa, era a tribo mais predominante. Então alguns profetas chamaram Israel de Efraim. Um professor chamado Robinson selecionou 14 lições relevantes, 14 ensinos de alto valor para nós, os cristãos. Ele selecionou 14 frases que trazem ensinos maravilhosos. Aí eu escolhi uma frase, tá bom? Muito bem, leiam comigo. Introdução. Todas as pessoas possuem nas suas personalidades algum conteúdo obscuro. Conteúdo obscuro. Esses conteúdos podem nos induzir a comportamentos prejudiciais. O profeta declara que o povo é semelhante a uma pessoa incapaz de perceber o perigo presente em vivências impróprias. Quer dizer, no dia a dia há perigos que são determinados por coisas que estão dentro de nós. Aliás, eu acredito perfeitamente na ideia que o famoso Freud ensinou, que ele descobriu o inconsciente. Quer dizer, nós temos uma área lá. Johari, né, tem a janela de Johari, né, dividida em 4 partes. Certo? O eu que eu conheço, meu eu, o eu que eu não conheço, o eu que você conhece, o eu que você não conhece, são 4 aspectos. E eu achei que Oséias estava falando sobre esse assunto. Podemos, então, induzir, como disse, repetindo, comportamentos prejudiciais. Às vezes, nós temos alguns comportamentos que são determinados de forma inconsciente. Alguns comportamentos são determinados de forma inconsciente. E Oséias trata desse assunto. Ele diz, o texto, né? Estrangeiros sugam suas forças, mas eles não percebem. Coisas que estão em nós, que vivenciamos, mas não percebemos que aquilo está em nós. E Oséias diz, estrangeiros sugam suas forças, mas ele não percebe. Isso é dito pelo profeta em relação à participação do povo nos cultos pagãos, trazendo consequências dolorosas. O reino de Israel era no norte, e havia uma mistura muito grande de outros povos com várias religiões. E os israelitas estavam adotando essas religiões. Quando a gente adota a religião de uma pessoa, aquela pessoa tem poder sobre nós. Então, por exemplo, se eu me tornar um bandista, aquele que me levou para a Umbanda tem poder sobre mim. Então, o profeta fala de pessoas do povo de Israel que se misturou religiosamente. Não é uma mistura no mercado, não é uma mistura na praça, é uma mistura de coração, uma mistura da alma. O profeta, então, fala que ao receber, ao assimilar
os estudos, a cultura, a religião da idolatria, eles estavam sendo sugados. Algumas filosofias, algumas ideologias, que no Brasil está em voga isso, algumas ideologias sugam a gente. E ele diz, e vocês não percebem? Em todos os lugares do mundo, pessoas são levadas por ideias, por pensamentos, por posições políticas, está sendo sugada e não percebe. Pois bem, outra passagem, estrangeiros sugam suas forças, mas ele não percebe. Isso é dito pelo profeta em relação à participação do povo nos cultos pagãos, trazendo consequências dolorosas. Eu li certa vez que no Alasca, lá no norte, né, do mundo, é sempre gelado, que os esquimós, naquela época, né, eles faziam uma coisa muito interessante. Eles pegavam uma faca bem afiada e passavam sangue nessa lâmina. E colocavam a faca no gelo com a lâmina para fora, molhada de sangue. Um lobo via aquele sangue e começava a lamber. À medida que ele ia lambendo, a língua dele cortava na lâmina. E ele continuava lambendo o sangue quando já não tinha mais, quando já era o sangue dele. E ele gostava. Que bom, agora está vindo quentinho, né? Até morrer. Morria de anemia por ter ingerido o próprio sangue. Então assim acontece com muitas pessoas, né? Você vai lá, eu vejo as pessoas, elas vão para balada, elas vão para não sei o que, para festa e tal. Ela vai lá, está gostoso, mas pode estar morrendo. Então o lobo lambia, o sangue ficava quentinho, mas ele continuava lambendo até cair e morria de anemia. Ok? Bom, estrangeiros sugam suas forças, mas ele não percebe. Outra palavra, Oséias diz: cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. Ele não o sabe. Eu tinha uns 40 anos quando meus cabelos começaram a ficar brancos. E eu ia no barbeiro e ele falava: você está muito novo para ficar com esses cabelos brancos. Eu falava para ele: eu sei que eu estou com os cabelos brancos. Mas eu poderia estar com os cabelos brancos e não saber. O profeta Nestor está falando de coisas que nos modifica, coisas que nos induz a comportamentos, mas nós não percebemos. Então é um homem que está com os cabelos brancos, mas não sabe. Envelheceu sem saber. Na vida isso acontece muito, né? A gente passa de uma fase para outra e não percebe. Às vezes um idoso quer se comportar como se fosse um jovem. Você não viu que mudou? Não viu que mudou? Não, mas ele continua. As crianças hoje, os adolescentes hoje, eles querem ser como adultos. Eles querem ser como adultos, mas eles não sabem o que isso significa. Então são duas mensagens. Estrangeiros sugam suas forças, mas ele não percebe. Isso é dito pelo profeta em relação à participação do povo nos cultos pagãos, trazendo consequências dolorosas. Certas ações, certos comportamentos que nós não sabemos como interpretar suas consequências. Você vê assim, uma moça, vê na televisão, uma moça está namorando um homem casado. Muito bem. Ela não percebe o que isso significa. Depois ela começa a brigar com ele e diz que vai contar para a mulher dele que ela está namorando esse homem. Aí tem aquela briga, ele se afasta.
Depois um dia ele, vamos conversar um pouquinho, vamos lá. Aí ele vai com o carro dele, abre a porta, ela entra. Feminicídio é o nome. Ela não foi ali para ser assassinada, ela foi para se entender com o ex, mas não tem entendimento. Ela estava indo, entrou no carro, estava indo para ser assassinada e não percebeu. Não percebeu. O profeta Oséias diz que há coisas em nós que transformam as nossas vidas e nós não percebemos. Muitas vezes as consequências são danosas e nós sofremos. O profeta, então, fala sobre a importância do significado de coisas inconscientes. Ele fala disso. Seus cabelos ficaram brancos, você não percebeu. Ou você está lambendo o seu sangue e você não percebe. Qual é a conclusão que nós tiramos dessa análise até agora? Que é importante que nós conheçamos esse lado obscuro do desejo, do sonho, da fantasia. É isso que ele está dizendo. Ele está, estou avisando para você que os estrangeiros cuja religião vocês adotam estão sugando vocês. Estão sugando vocês. Oséias profetizou por volta do ano 740 a.C. No ano 722, porque vai passando bem para trás, né? No ano 722, Jerusalém, Samaria, que era a capital, foi destruída. E aquele povo acabou. Mas a causa disso foi a falta da pureza religiosa. Sempre havia problema quando as pessoas iam adorar falsos deuses. Sempre houve problema. Sempre houve problema. Então, o profeta Oséias fala da importância de nós conhecermos coisas dentro de nós que modificam as nossas vidas e das quais nós não tomamos conhecimento. Vou dar um exemplo muito simples. Eu comecei a fazer estágio no Instituto de Psiquiatria. E nós começamos a atender, a minha turma começou a atender pacientes. A moça que fazia a triagem separava alguns pacientes para os professores, outros para os residentes, outros para o mestrado, e nós que estávamos lá no último, recebíamos um tipo de paciente. Às vezes eram os piores pacientes, eles botavam para a gente. A gente estava começando e vinha os pacientes mais difíceis. Pois bem, mandaram uma moça para mim. Encaminharam uma moça para mim. Ao conversar com aquela moça, eu percebi que o desejo dela era ter família, se casar e ter filhos. Mas ela não conseguia. Já estava bem passando da idade, quando a gente esperava que as pessoas se casassem, ela estava passando. Então ela veio, falou, nós conversamos mais ou menos 1 hora, e a questão era essa, que ela não conseguia se casar. Eu falei assim, você até hoje não casou porque você não quis. Você não quer se casar. Por quê? Você me contou. Você teve um noivado que você desmanchou. Você rompeu. E não sabe por quê. Você teve 3 noivados, os 3 deles, você que rompeu. Então, 3 oportunidades você teve, você não se casou. Então é porque você não quer. Aí ela falou, é verdade. É verdade. No fundo, eu não quero me casar.
Eu não quero ser esposa de ninguém, eu não quero ser mulher de ninguém. E ela declarou que ela estava descobrindo que ela não se casava, apesar de achar que queria. Ela não queria, na verdade. Às vezes a gente acha que quer uma coisa e não quer. Às vezes a gente acha que não quer e quer. Esse é do conteúdo, conforme Oséias fala aqui, é você tem os cabelos brancos, mas você não quer entender. Obrigado. Você não quer entender. Você está sendo sugado e não, como dizia Nádia, não saca. Você não percebe. A mulher é sugada, depois feminicida. O jovem é sugado, morre de overdose. É sugado, né? Como alguém que está no liquidificador, foi sugado naquela coisa e não percebeu. Um jovem que começa a usar droga, ele não está dando conta de que aquele é o caminho da morte. Por quê? Porque ele não é capaz de avaliar o significado do seu comportamento. Dessa forma, então, o profeta nos ensina a buscar o nosso interior. Você está usando droga porque você tem ódio do seu pai, tem ódio da sua mãe. Essa é a razão. Essa é a razão. Você não quer se casar porque, na verdade, o seu pai foi um mau pai e você acha que todos os homens serão como seu pai, homem mau. Os psicólogos dizem, né, que as moças, as crianças, as meninas que crescem com um pai mau, elas têm problema de imaginar convivendo com um homem do jeito do pai dela. Era o caso dessa moça. Pois bem. Há algumas condutas que nós podemos tomar para, de alguma forma, conhecer algum conteúdo do nosso interior que pode ser ruim. É o nosso lado sombrio. Ele dá 3 condutas, ele propõe 3 condutas. Primeiro, precisamos cultivar relacionamentos com pessoas idôneas e capazes para nos orientar, para nos ajudar a encontrar o lado obscuro da nossa personalidade. O profeta era idôneo para ensinar as pessoas a descobrir suas motivações interiores. As pessoas dizem, fulano é profeta, eu vou profetizar. Isso é bobeira. Os profetas bíblicos, eles vigoraram até João. Jesus falou, a profecia vigorou até João. Daqui para frente é outro modelo. Mas os profetas bíblicos eram homens de intensa idoneidade, de muita sabedoria. Eram homens especiais, não existem mais. Você não vai encontrar jamais um homem como Oséias, como Daniel, como Jeremias, como Moisés. Não tem mais. Acabou. Mas naquela época o profeta, ele era o orientador. Ele era capaz de orientar o povo em quaisquer circunstâncias. Ele era preparado. Então Oséias pode opinar sobre o comportamento das pessoas. E hoje em dia há pessoas, não no nível dos profetas, mas que de alguma forma podem também ajudar outras pessoas. Chegou perto, lá no consultório uma vez, um homem de uns 50 anos, com a barriga enorme. Chama isso de ascite, barriga dela. Aquela barriga enorme, pálido, cara de alcoólatra. Ele falou, doutor, o meu problema é que eu não durmo. Não, está enganado. Seu problema é essa barriga aí cheia d'água e um fígado detonado. Esse é que é o seu problema. Mas ele não tomava consciência que ele não dormia, porque ele era doente de alcoolismo. E que ele estava fraco é porque ele estava muito doente. Pessoas que usam droga e álcool morrem de doença do fígado,
hepatite, cirrose, morre de doença do pâncreas. Os alcoólatras que têm morte aguda, geralmente são vítimas de pancreatite. É a pessoa que chega numa crise de alcoolismo no hospital e a gente vai tratar dele e ele tem pancreatite. E pancreatite é um quadro grave. É difícil sobreviver uma pessoa que está com o pâncreas inflamado. No caminho do alcoolismo, das drogas, ele vai ter esse problema. Um moço que veio aqui falando dos problemas dele de uso de crack. O crack é um detonador de coração. Aí eu falei assim, você conhece muitos dependentes? Eu não conheço. Conhece algum idoso? Não. Por quê? Porque morrem jovens. Vai na Cracolândia e vê se tem velho lá usando crack. Quem usou crack morreu antes de ficar velho. Mas as pessoas não sabem por que elas estão fazendo. Eu conheci um moço, filho de um pastor, que usou crack para se vingar do pai. Vingança. Estava dentro dele o desejo de vingança. Então, para desmoralizar o pai que era pastor, ele queria foi usar droga. Dentro dele, o que estava? Ele não usava droga porque era bom para a saúde, ou ia ajudar a melhorar a inteligência. Ele usava drogas porque ele tinha raiva do pai, tinha ódio do pai. Então, o seu problema é ter ódio do seu pai e querer fazê-lo sofrer usando droga. Osés, então, chama as pessoas. Essas pessoas, elas precisam cultivar relacionamentos com pessoas idôneas e capazes para nos orientar, para nos ajudar a encontrar o lado obscuro da nossa personalidade. O profeta pode fazer isso. Os profetas podiam fazer isso. Jesus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. E nos ajudar a sair de situações em que nós tenhamos um comportamento destrutivo. Comentário. Pessoas altamente esclarecidas e confiáveis, como era o profeta Oséias, são autorizadas por Deus e acatadas pelas pessoas, a fim de revelar e reconhecer quem somos nós de fato. Oséias está lidando com uma situação gravíssima. O povo dele foi destruído depois, logo em seguida. O reino do sul se refez, porque o reino do sul foi para o cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos voltou. Mas o reino do norte nunca mais voltou. Samaria nunca mais foi nada, a cidade de Samaria nunca mais foi nada. Aquele povo que não entendeu o seu interior. Aliás, o profeta diz no capítulo 11, né? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito tirei o meu filho. Eu ensinei Efraim a andar. Quer dizer, ele cuidou do povo como alguém cuida de uma criança. Mas eles não entenderam que aquilo era para curá-los. Não compreenderam. Às vezes uma pessoa faz uma coisa, nós falamos de suicídio involuntário, a pessoa se coloca em posição de risco e morre. E essa pessoa, que são muitos, quando fiz um estudo sobre suicídio, fui fazer uns estudos com alguns pastores, eu fiquei horrorizado de ver o número de pessoas que se suicidam sem querer. Porque dentro dessa pessoa há um impulso destrutivo que ela não conhece. Há um impulso autodestrutivo que ela não conhece. Então ela vai se prejudicar. Mas há pessoas que podem ajudar. O pastor, um bom conselheiro, pode ajudar a pessoa a ver o seu lado obscuro. Os terapeutas, médicos,
professores, podem ajudar essas pessoas a descobrir o seu lado obscuro, que pode levá-la à morte, pode levá-la à destruição. Aquele moço que usava droga por ódio do pai, ele foi livre porque ele aprendeu a respeitar o pai e a amar o pai. Quando ele aprendeu a amar o pai, valorizar o pai, ele não foi mais usar droga, porque ele ia usar para ferir o pai. O convívio, Oséias recomenda o convívio com certas pessoas que são idôneas para nos ajudar. Porque veja só, se eu tenho umas dificuldades e vou a um profissional ou a um parente e conto o meu problema, se ele descobrir o meu interior, o meu lado obscuro, ele pode usar aquilo até para me matar, porque ele não é confiável. O conselheiro, como profeta, tem que ser confiável. Oséias era perfeitamente confiável para orientar, ajudar, dizer, cabelos brancos você não percebe. E como falei, Oséias separou 14 expressões praticamente sobre esse assunto. Ele fala, por exemplo, daquela pessoa que parece um pão que não foi virado, ou seja, o pão está no forno, ele não é virado, queima um lado e o outro lado fica cru. Pessoa que vive de tal maneira assim, não, é inútil. Você não vai servir se você está assando um bolo e você não vira um bolo na hora certa, e você vê um bolo que está cru de um lado, queimado do outro, você está com visita. Não vai servir esse bolo. Não vai. Vai, irmãzinho? Não, porque não prestou. Não presta e não é saboroso, é inútil. E Oséias está falando sobre essas coisas. E ele se coloca como uma pessoa idônea, disponível para ajudar e orientar. Então ele vai ajudando. Vocês estão adorando os ídolos pagãos, vocês estão sendo sugados. Porque eu sempre vejo pessoas que abandonam o Evangelho, vão seguir outros rumos, elas são sugadas, são totalmente prejudicadas. Então, a palavra de Deus, o ensino dos profetas, a pregação cristã, pode nos ajudar a encontrar uma autocompreensão. Aliás, na faculdade teológica, eu dei aula aqui na faculdade 10 anos. E uma das matérias que o diretor pediu, eu dava matérias opcionais. Eu não ensinava grego, nem hebraico, nada disso. Eu dava matérias opcionais, como preparação para o casamento, como criação de filhos, sexualidade. E uma dessas matérias era autocompreensão. Porque muitas pessoas, os diretores achavam que muitas pessoas, muitos jovens, iam para o seminário, estavam lá, mas a motivação era errada. Então você vai procurar se conhecer, a matéria era essa, uma matéria prática. Você vai procurar se conhecer e avaliar se é isso que você quer. E alguns, depois desse curso, dizem, estou totalmente errado. Meu plano não é esse, meu propósito não é esse, meu coração não é esse. Agora que eu não dou a mínima para quem está sofrendo. Eu quero ser pastor, mas eu não dou a mínima para quem está sofrendo. Eu não dou a mínima para a vida. Mas essas pessoas eram ajudadas. Tinha outros professores que também ensinavam autocompreensão. Então o profeta fazia isso. Ele ajudava a pessoa a se compreender, a entender suas motivações. E aí ela, promovendo, cuidando dessas motivações, poderia ter, digamos, uma melhor orientação da sua vida. Então, o item 2, que eu já li, precisamos ser humildes.
para aceitar as descobertas no nosso interior. O profeta sabia o que estava na mente e no coração do povo. As pessoas, às vezes, elas não, mesmo quando elas descobrem o que está errado, elas não mudam. Bom, se aquele moço descobre que ele usa droga para ferir o pai, ele pode não mudar, continuar ferindo o pai usando droga. Aqui, nós precisamos ser humildes para aceitar a correção. Se eu disse para aquela moça, você não se casa porque você não quer, porque você rompeu 3 noivados com homens bons. Agora, você quer mudar essa postura? Vai mostrar a ela como se muda essa postura. A ideia errada que ela tinha do casamento, a ideia errada que ela tinha da sexualidade, a ideia errada que ela tinha da gravidez, tudo errado na cabeça dela. Agora, se ela fosse ser aconselhada, digamos, uma pessoa mal intencionada, ela poderia ser prejudicada. Então, o que essa passagem mostra assim, que nós podemos lançar mão de pessoas idôneas, que têm sabedoria, que têm discernimento, que têm boa vontade, para ajudar outras pessoas a descobrir as suas motivações interiores que são erradas. O meu item 3, precisamos de coragem para mudar face às descobertas interiores. Às vezes descobrir coisas dentro de nós é muito difícil, né? Quando descobrimos, não podemos ficar mal. Por isso precisamos de um apoio, de ajuda. Geralmente o aconselhamento pastoral dura 2 meses. Um psicólogo dura 6 meses, 1 ano. Um psicanalista dura 50 anos. Mas nós não podemos, uma pessoa que tem ódio do pai e usa droga por causa disso, eu não tenho como ajudá-lo em um encontro de meia hora. Então ele tem que ter humildade para dizer, eu vou continuar, eu vou buscar, eu vou lutar até que possa. Né? Então nós precisamos de coragem para mudar, face às descobertas. Coragem para mudar. Porque às vezes a pessoa descoberta, meu problema é esse. E daí? Eu não faço nada. Muitas pessoas disseram para mim, meu problema é esse, meu problema é que eu odeio meus filhos. E não continua assim, não vai fazer nada. Você tem 3 filhos, você odeia os 3 filhos, você não quer saber deles. Uma vez uma senhora me falou assim, e foi terrível, isso foi terrível. Ela levou um menino de 5 anos, levou para a consulta, o menino não podia ficar em casa. E ela chorava. Sabe o que ela disse? Doutor, eu estou doente por causa desse menino. Eu não queria esse menino. Eu não queria esse menino. Houve uma outra situação em que os pais achavam que o menino era rebelde, porque eles falavam, o menino não obedecia. Falavam, o menino não obedecia. Sai da janela, o menino não saía. Fecha a porta, o menino não fechava. Um dia esse menino foi ao pediatra, era surdo. Ela não sabia. Talvez ele também não soubesse, não falava. Eu sou surdo. Os pais não sabiam que ele era surdo e ele também não sabia. É o seu lado oculto, o seu lado fechado, o lado incógnito, desconhecido. Essas descobertas, quando nós descobrimos sobre alguma coisa do nosso interior, às vezes nós ficamos numa situação de desconforto. E às vezes, como no caso do profeta, quando o profeta dizia, é isso. O que as pessoas diziam? Nós não gostamos desse profeta. Porque ele falou que eu odeio minha mulher, por isso eu arranjei outra. Ele falou isso, falou aquilo. Quando vem à tona o conteúdo oculto da personalidade, há um desconforto. E às vezes nós não queremos suportar esse desconforto. Um rapaz chega com um problema e tal,
Ah, não trabalha, não tem trabalho. Fala, você é preguiçoso. Você já pensou isso? Se você quiser trabalhar, você arranja. Você é preguiçoso. E ele ficava com raiva, porque ele não se sentia preguiçoso, mas era. Ele não se sentia preguiçoso, mas era. Então, no caso dos profetas, o povo não gostava das descobertas que o profeta fazia e mostrava para ele. E aí o povo odiava o profeta e matava o profeta. Jesus falou assim, olhando para Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Matava os profetas. Por isso os profetas eram tão odiados. Jeremias, que queria corrigir o comportamento do povo, foi jogado no poço, foi caluniado, foi espancado, foi levado, jogado, colocado no tronco, teve seus livros rasgados, porque falava a verdade e mostrava o que estava dentro do coração do povo. Pode ter alguma coisa aqui dentro do meu coração que, se você me mostrar, eu fico com raiva de você, pode acontecer. Porque nós não suportamos muito certas coisas interiores que são dolorosas. E o item 4, a quarta discussão, aqui, precisamos aceitar as transformações exigidas pelas descobertas interiores. Se nós descobrimos alguma coisa interior, isso exige mudança, exige transformação. Aí nós precisamos ter coragem, ousadia para aceitar as transformações que essa descoberta exige. Uma moça infeliz porque tem ódio do pai. Hoje estou focalizando os pais. Né? Ela é doente, não sabe. Aí eu digo, você está doente, deprimida, porque você não tem uma relação de amor com o seu pai. Procure o seu pai, converse com ele, perdoe o que ele fez, se reconcilie com ele, e você vai sarar dessa depressão. Eu dei esse conselho várias vezes. Uma das vezes, ela foi falar com o pastor proibiu ela de falar com o pai. O pai estava para morrer, eu disse a ela, vai conversar com ele. Ele está na cama, você não vai ter mais chance. Vai conversar com ele e fala com ele do seu coração, da amargura que você tem. Ele está esperando que você faça isso, porque ele quer perdão, ele quer ser perdoado. Se você for lá e contar as coisas que você sente por causa daquilo que ele fez, ele vai sentir, você vai dizer que ele está perdoado, ele vai partir em paz. Ninguém deve morrer sentindo culpa. Se teve algum problema que deu culpa, que isso seja resolvido antes. Mas o pastor dela falou o contrário. Ah, não, deixa isso para lá. Quanto tempo faz, quanto tempo faz. E ela continuou doente. O pai morreu e ela continuou doente. Porque a cura dela, ela tem que ter coragem para aceitar as transformações. Lá, quando a gente morava no Rio, na cidade de Milópolis, eu trabalhava no hospital. Aliás, o hospital onde o Gama nasceu, Casa de Saúde Regina. E tinha um paciente lá que era insuportável. Xingava as enfermeiras, chutava coisa que estava no chão, brigava. Depois descobriram que ele tinha um revólver escondido debaixo do travesseiro. O nome dele, sabe qual era? Praga de Mãe. Ninguém suportava ele. Tinha várias entradas na polícia, várias entradas na justiça, vários crimes na justiça. Ele achava que ele estava com uma úlcera no estômago, que estava no tratamento e queria ficar mal. Um dia ele ofendeu muito, um parente foi lá visitá-lo, e esse pai falou, você está me xingando, me agredindo, você está morrendo. O médico falou, você acha que tem uma úlcera? Você tem um câncer que já passou da fase de tratamento. Você está aqui para morrer. Revelou. Sabe o que ele fez? Começou a chorar.
Ele chamou as enfermeiras uma por uma, pediu desculpa, pediu perdão. Chamou a mãe dele para conversar com ela, pediu desculpa, pediu perdão. Pediu para levar um revólver e entregar na polícia. Ele mandou chamar um homem que ele tinha assaltado e roubou o dinheiro desse homem para devolver o dinheiro. Agora ele é um homem livre. Não precisa mais de revólver, não precisa mais de briga, não precisa mais de xingar, falar palavrão, não precisa. Está resolvido. A realidade dele trouxe a ele uma nova forma de ser. Por isso que aquela pessoa que o alertou sobre o fato, sobre a verdade dele, ele não sabia a verdade sobre ele. A verdade era essa: você está morrendo, você vai morrer. Essa é a verdade. A verdade liberta, seja ela qual for. A Bíblia não fala que algumas verdades libertam, fala que toda verdade liberta. Então o conhecimento, se você amanhã depois descobriu uma coisa em mim que é inconsciente, você percebe que eu não sei. Aí você me pergunta, eu vou dizer, não sei, eu sou assim? Eu faço isso? E a pessoa me diz, você faz. Vai me libertar. Vai me libertar. Pois bem, concluindo, as descobertas interiores são um desafio para a transformação. Assim corrigida, uma condição imprópria, precisamos conhecer mais e mais o nosso mundo interior sombrio, aceitando as propostas de transformação. Que Deus nos ajude a conhecer o nosso interior. Se os meus cabelos estão ficando brancos, que eu reconheço. Se eu estou andando fora do caminho, fazendo maldade, Deus reconhece. Sabe por que eu estou falando isso? Há muitas igrejas onde praticam atos de crueldade. Uma senhora foi chorando lá no consultório e o marido falou assim, essa mulher tem uma semana. Quando nós voltamos da igreja, tem uma semana que essa mulher não dorme, não come, só chora. Eu fui conversar com ela. Por que você chora? É porque no domingo à noite o pastor fez um sermão e me convenceu que eu perdi a salvação. Me convenceu que eu perdi a salvação. Ela tinha uma coisa que corroeu. Aí eu falei, às vezes a pessoa vai ao psiquiatra, deve ir ao pastor. E às vezes vai ao pastor, deve ir ao psiquiatra. Aí eu ensinei para ela a Bíblia, o plano da salvação, a doutrina da salvação, foi mais um aconselhamento pastoral. Ela saiu sorrindo do consultório. A transformação pelo conhecimento da verdade. A verdade nos libertará. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que o nosso mundo interior seja cada vez mais transparente. E que, pela graça de Deus, seja lá o que for que esteja lá, Ele é poderoso para nos transformar. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado.